Garantir as transmissões de jogos de futebol da Copa do Mundo e notícias sobre o trânsito em horário de maior congestionamento. Esses são os objetivos da campanha A Voz que eu quero ouvir. Ela está sendo realizada por emissoras de rádio de todo o Brasil. A ABERT está com um abaixo-assinado via internet de apoio à aprovação de um projeto de lei que permite aí a veiculação do programa oficial A Voz do Brasil em qualquer horário, entre as 7 e às 10 horas da noite. 19 horas, bola no centro do gramado, tudo pronto para começar o espetáculo. Ainda não, agora parece que vai ou não vai. Já imaginou se todo mundo tivesse que parar o que faz às 19 horas? Com o rádio é assim. Nessa Copa, 1/3 dos jogos acontece às 19 horas. A flexibilização do horário da Voz do Brasil foi aprovada no Senado e agora precisa ser aprovada na Câmara. Acesse avozqueuqueroouvir.com.br, participe do abaixo-assinado e peça para os deputados votarem já. A Voz do Brasil é um programa radiofônico oficial dos poderes executivo, legislativo e judiciário federais. A Voz do Brasil hoje é um dos programas mais informativos do rádio brasileiro. Tem muito conteúdo, tem muita informação, ele serve como pauta para os grandes veículos de comunicação e, principalmente, ele leva à população em geral muita informação que nós no dia a dia não temos acesso. Nós temos na Voz do Brasil informações que são importantes para a comunidade e que a gente não vê no dia a dia na grande imprensa. José tem 62 anos. Há 45 ele ouve a Voz do Brasil. Ainda ouço, de vez em quando eu ouço. Outros programas, né? Às vezes assumiram o tempo, né? E a gente às vezes ouve e não ouve mais a Voz do Brasil. Mas quando eu tenho tempo eu ainda ouço a Voz do Brasil. Obrigatoriamente a Voz do Brasil deve ser veiculada pelas rádios brasileiras das 7 às 8 horas da noite, horário de Brasília. Devido ao fuso matogrossense, antigamente o programa começava aqui no estado às 6 da tarde, mas há alguns anos começou a ser gravado e veiculado a partir das 7, o que permitiu à rádio 99,9 FM até a criar o programa Gazeta Cowboy. Programa sertanejo no fim do dia, que foi interessante, ganhamos uma audiência e a Voz do Brasil passou a ser exibida às 19 horas. O programa da noite, né, que é o Special Night, começa às 20 horas, né? E a única mudança foi essa, que ela passou a ser exibida às 19 horas e que a gente ganhou uma hora a mais durante o dia e um programa novo. Em 2003, uma deputada federal do Acre apresentou um projeto de lei para permitir a veiculação da Voz do Brasil em qualquer horário, entre as 7 e as 10 da noite. O projeto deu entrada na Câmara em 2003, foi aprovado na Câmara em 2006 e foi para o Senado. No Senado, só em 2010 ele foi aprovado, porém com mudanças. Como houveram alterações, esse projeto voltou para a Câmara e está lá até hoje aguardando votação em plenário para ser aprovado. Com isso, os veículos de comunicação, as emissoras de rádio perdem e principalmente o ouvinte perde o direito de ter acesso a uma informação importante em um horário que fique melhor para ele poder ouvir no rádio. Dos 64 jogos da Copa do Mundo de Futebol da FIFA, 11 vão começar após as 18 horas. Com a proximidade do mega evento esportivo, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV está com a campanha A Voz que eu quero ouvir. Mais de 15 mil pessoas já aderiram ao abaixo-assinado pela flexibilização do horário da veiculação da Voz do Brasil. A ABERT também contratou o Instituto Datafolha para fazer uma pesquisa. 81% dos brasileiros disseram que ouvem rádio. Sim, muita. Voz do Brasil ouve também? Não. Mas assim, a Voz do Brasil é 7 horas da noite. O que você faz 7 horas da noite? Nada. 41% dos brasileiros acompanham a Voz do Brasil. Um pouco, de vez em quando. Gosta? Um pouco. E 68% dos brasileiros são favoráveis à liberação da veiculação do horário da Voz do Brasil. Seria interessante se pudesse dividir isso em pílulas, né? Durante a programação. Eu acho que seria melhor para a audiência da rádio, até para absorver mais as informações que vêm lá da Voz do Brasil.
Às 19 horas, horário de Mato Grosso, faz com que as emissoras fiquem amarradas, fiquem presas àquela obrigatoriedade e, ao mesmo tempo, priva o ouvinte do direito de ouvir a Voz do Brasil ou algum outro programa que seria importante naquele horário. Por exemplo, transmissões esportivas. Às vezes nós temos algum jogo importante para o município ou para o estado e que as rádios não podem transmitir naquele horário devido à obrigatoriedade da Voz do Brasil. E com isso a população deixa de ter acesso a um programa que ela gostaria de ter. E mais importante, quem não está em casa ou quem não está no seu carro, quem não tem acesso ao rádio, não pode ter acesso, não perde o direito de ter acesso às informações da Voz do Brasil. Se ela fosse veiculada em outros horários, aquele que não pôde ouvir às 19 vai poder ouvir às 20 ou às 21 ou às 22, enfim, no horário que a cada emissora quiser e puder veicular. Eu acho que a Voz do Brasil seria bom num horário onde todos tivessem oportunidade de ouvir, porque a Voz do Brasil é o recado do Brasil para o Brasil, não é? Então eu acho que deveria ser um horário onde as pessoas já tivessem chegado do serviço e tivessem já em casa para poder aproveitar as notícias que o brasileiro precisa ouvir, né?